Alguns desenhos não fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, mas foram bem acolhidos aqui no Brasil. Esse é o caso de Cavalo de Fogo. A Hanna-Barbera fez muitos desenhos em cima do que estava na moda na época. Cavalo de Fogo, ou Wildfire no original, foi a tentativa da Hanna-Barbera de embarcar na onda do que acreditavam que era o gosto de toda menina na década de 80. Princesas e cavalos. Cavalos, pôneis, unicórnios e equinos no geral. Uma inspiração que estava fazendo muito sucesso era My Little Pony. A produtora encarregada foi a Jane Barbera, filha do Joseph Barbera. A equipe de roteiristas seria encabeçada por Jeff Siegel e Kelly Ward. Essa equipe teve alguns grandes nomes. Linda Woolverton, que mais tarde escreveu o roteiro de A Bela Fera e Malévola, escreveu 2 episódios de Cavalo de Fogo. Eric Lewald, que depois chefiou os roteiros de X-Men, também escreveu 2. Para essa entrada da Hanna-Barbera no ramo dos cavalos mágicos, chamaram alguém que tinha experiência nessa área. Peter S. Beagle, um escritor de fantasia, autor do livro O Último Unicórnio, que foi adaptado em um longa animado em 82. Beagle teve um papel de consultor criativo na produção de Cavalo de Fogo. O veterano Isao Takamoto liderou a equipe que criou o visual dos personagens. Takamoto havia trabalhado na Disney na década de 50 e em 61 entrou na Hanna-Barbera, onde criou o design de vários personagens, como a Penélope Charmosa e o Scooby-Doo. Outro que teve um grande papel no visual de Cavalo de Fogo foi o filipino Floro Dery, que também trabalhou em Transformers e na tira de jornal do Homem-Aranha. A maior parte da animação seria feita na Tailândia pela One Film Productions, e na época também usava o seu nome original Cuckoo's Nest Productions nos créditos da produção. A trilha sonora foi de Hoyt Curtin, outro colaborador frequente da Hanna-Barbera. A música de abertura é de autoria do compositor Jimmy Webb, famoso por MacArthur's Park. No meu sonho eu já vivi lindo conto infantil. Tudo era magia, era mundo. O desenho conta a história de Sarah, uma menina que morava em uma fazenda em Montana com seu pai adotivo, John Cavanagh. Quando Sarah faz 12 anos, ela descobre que é uma princesa de uma terra chamada Darshan. Ela foi levada para a Terra por um cavalo falante, o Cavalo de Fogo, para que ficasse segura de sua tia Diabolim. A mãe de Sarah, a rainha Sarana, morreu e Diabolim ficou livre para dominar Darshan. Com 12 anos, Sarah passou a combater Diabolim. Com a ajuda de um amuleto mágico, Sarah poderia ficar em contato com o Cavalo de Fogo e ser convocada sempre que necessário. Ao seu lado, nas batalhas contra Diabolim, Sarah também podia contar com o mago Alvinar, o aprendiz Dorim e o cavalinho Brutus. Cavalo de Fogo foi exibido pela CBS. Ele estreou como parte de um pacote de novidades da emissora no dia 13 de setembro de 86. Cavalo de Fogo seria encaixado na programação logo antes de Muppet Babies, que já era um enorme sucesso, e supostamente ficar logo antes de um mega hit já ajudaria Cavalo de Fogo a encontrar um público. Mas havia um problema. Esse combo cavalo-princesa teria que competir com outra temática que os estúdios estavam usando para atrair o público infanto-juvenil feminino: ursinhos. No mesmo horário de Cavalo de Fogo, passavam os Ursinhos Gummy e os Ursinhos Carinhosos. A audiência de Cavalo de Fogo foi bem prejudicada por isso, e nos Estados Unidos o desenho passou despercebido. Cavalo de Fogo foi cancelado sem muita cerimônia, com apenas 13 episódios. Isso era algo muito comum para Hanna-Barbera. Eles produziam um volume muito grande de novas séries. Se não dava certo, eles não ficavam tentando consertar. Eles simplesmente iam atrás de alguma outra tendência da época e iam atrás de fazer outro desenho. Cavalo de Fogo nem chegou a ter aquela enxurrada de produtos licenciados que poderia se esperar de algum desenho com essa temática. O único produto que se tem notícia foi uma lancheira. Nenhum bonequinho foi produzido. Nos Estados Unidos, Cavalo de Fogo não emplacou, mas aqui no Brasil conquistou muitos fãs. A série animada chegou no Brasil em 88, 2 anos depois da estreia e cancelamento nos Estados Unidos. Ele pegou o horário das 13h30 no SBT.
E o SBT fez questão de aproveitar muito esses 13 episódios. Cavalo de Fogo foi exibido constantemente nos anos seguintes, dentro de programas como o Show Maravilha e o Sábado Animado. Em 92 ele voltou a ter um horário só para ele, sem ser dentro de bloco, às 9h30 da manhã, e saiu da grade após mais ou menos um ano. Em 97 ele voltou, agora às 10 da manhã, ficou um tempo nesse horário, e em 2002 ele entrou no Bom Dia e Companhia às 10h20 da manhã. A dublagem brasileira foi feita na Telecine, com a Miriam Fischer no papel de Sarah. Nos anos 2000 surgiu na net uma pequena, mas fiel comunidade de fãs de Cavalo de Fogo, com várias homepages, inclusive com um abaixo-assinado para a volta do desenho, mas que não atingiu seus objetivos. Os fãs até supriram a falta dos bonequinhos, fazendo alguns customizados. É um desenho muito querido por muita gente e ainda vale a pena ser visto. Tinha uma certa ambição nos roteiros que não era super comum. Era um desenho que estava tentando fazer algo um pouco mais elaborado do que o de costume. Mas não deram a chance nos Estados Unidos do desenho encontrar o seu público e ele acabou antes que pudesse desenvolver melhor a sua história. Esse é um desenho que teria muito potencial para ganhar um reboot tipo o da She-Ra. Como todo o acervo da Hanna-Barbera hoje pertence à Warner, só depende deles. E essa foi a breve história do Cavalo de Fogo. Um desenho que é sempre estranho de ver que só teve 13 episódios, porque pelo tanto que o SBT passou ele, eu pelo menos na época não percebia que eram apenas 13 episódios sendo repetidos ao longo dos anos. Isso eu só fui perceber depois de grande mesmo. Não esquece de deixar o seu like e clica na playlist aí do lado para conferir outras histórias de desenhos animados, quadrinhos, games e coisas legais assim. Um abraço e até uma próxima.